Bom, então, conforme dito, nós vamos admitir que o VI é igual a zero, tá? Então, aqui a gente tem já a equação, né? Está escrito aqui na base mássica também, para simplificar, para não precisar ficar carregando base mássica e base molar juntas, né? Então, nós temos aqui o fluxo total, na verdade a taxa total, né? em watts. Aqui a parcela de condução, né? Pelo gradiente de temperatura somente. Aqui a parcela que tem o transporte da massa, né? E aí já dividir aqui numa parcela que é advectiva, ou seja, já é ρI-V, em que V é a velocidade média mássica, né, da mistura, e na parcela difusiva, né, que é do componente, ou seja, o fluxo do componente, ρI-VI, menos a massa, ou seja, a parcela relativa, da velocidade relativa, né? Então, nós definimos um fluxo de energia advectivo e um fluxo de energia difusivo, que contém duas partes. Uma parte que é devida à transferência de calor, porque a difusão do calor é condução, é lei de Fourier, e uma parte que é devida à transferência de massa, difusão de massa, onde nós colocamos a lei de Fick, certo? Então aqui eu já substituí, né, o fluxo difusivo menos K grade de T, isso aqui é um vetor, e aqui a parte da lei de Fick, que é para aquela espécie específica, né, o fluxo específico da espécie, o produto ρ, difusividade efetiva da espécie I na mistura, gradiente de frações mássicas, uma vez que a gente está trabalhando na base mássica, do componente I, vezes a entalpia parcial, ou seja, aquele fluxo de massa difusivo carrega uma entalpia da espécie consigo, ou seja, a contribuição daquela massa para a energia total é a sua entalpia parcial, né, do fluxo de massa daquele componente. E tudo isso somado para todos os componentes, certo? Tá? Então, aí nós temos colocado aqui, né, só para ficar organizado, a taxa de energia total em quilowatts, a parcela difusiva, atravessando a fronteira, calor e massa, e a parcela advectiva atravessando a fronteira. Tá? Isso para uma mistura multicomponente que obedece à lei de Fick. Mas nós vamos trabalhar mais especificamente com misturas binárias, né? Então, para mistura binária, eu não preciso fazer um somatório nos NCs componentes, eu posso fazer o somatório nos dois componentes, né? E ainda posso me fazer valer do fato de que o grade do x1 é igual a menos o grade do x2, certo? E além disso, se a mistura for ideal, né, a entalpia parcial, seja ela molar ou seja ela mássica, como está aqui, ela vai ser a entalpia do componente puro numa condição padrão, né? Tá? Que a gente viu lá no capítulo 1. Se for uma mistura de gases ideais, é a pressão parcial do componente e a temperatura da mistura. Se for uma solução ideal de líquidos, aí vai ser a pressão da mistura e a temperatura da mistura. Tá? Isso a gente viu, esse é um formalismo que a gente precisa ter, apesar de que ele não vai ser muito operacional para nós, né? A gente vai tratar com essas misturas simples aí e vai ser mais simples de calcular. Mas a rigor é isso, né? Para o gás ideal é um pouquinho diferente da solução ideal. Então, para a mistura binária, nós temos isso aqui, ó. A lei de Fourier praticamente não muda, né? Aqui vale a pena olhar com cuidado e ver o que está acontecendo. Tá? O que eu tinha aqui era um somatório de dois termos, né, para mistura binária. Então eu tinha um somatório que seria ρ H1 D12 grade de x1 mais ρ H2 D21, que é igual a D12, que a gente já viu, grade de x2. Mas o grade de x1 é igual a menos o grade de x2, né? Então, eu posso juntar os dois termos, né? E a diferenciação fica aqui, ó, no H1 menos H2, certo? Tá?
tá ok? E com um sinal negativo aqui, porque justamente por causa do grade de x1 ser igual a menos o grade de x2. E o d21 é igual ao d12, tá? Então a diferença fica só aqui. Ou seja, isso aqui é interessante aqui, porque como a gente sabe que o J1 é igual a menos J2, somente no que diz respeito ao fluxo de massa, né, esses fluxos iriam se cancelar. Porém, no que diz respeito à energia, pode ser que eles não se cancelem. Por quê? Porque naquelas condições da mistura, digamos assim, né, a entalpia parcial do componente 1 pode ser diferente da entalpia parcial do componente 2. Então, quando existe o fluxo, né, na verdade, pode existir uma redistribuição da energia. Por isso que, a priori, essa diferença de entalpia que não se cancela, certo? Tá? E esse aqui é o fluxo difusivo. E o fluxo advectivo, né? É claro, eu estou somando os ρI, HI, né? no mesmo V, estou somando os ρI, HI. A soma dos ρI e HI nada mais é do que o ρH, certo? A entalpia ou o produto densidade-entalpia para a mistura, certo? Tá? Então, aquele somatório aqui nada mais é do que a entalpia de todo mundo combinado, tá? A entalpia de todo mundo combinado olhando para o lado máximo, ok? Então, se eu tenho uma substância pura, né? Se eu tenho uma substância pura, quem vai cair fora aqui dessa relação geral que a gente deduziu, tanto aqui em cima, né, da mais geral ainda, quanto para essa, que é geral também, mas é específica para o caso da mistura ideal binária, quem vai cair fora é esse termo aqui, né, porque não existe grade de x1, porque não existe gradiente de concentrações. E aí eu recupero a expressão que eu tinha para uma substância simples, ou seja, um K grade de T mais um ρHV, certo? Tá? Vale a mesma coisa para a mistura na base molar, então só temos que atentar aqui para a diferença nos termos que envolvem fluxos, né? Então aqui o termo difusivo é um C ao invés do ρ, é a entalpia parcial molar ao invés da entalpia parcial mássica, aqui a fração molar, e aqui a mesma coisa aparecendo a velocidade média molar, certo? Tá? E aqui é o CIH barra, tá? Então, para uma mistura binária ideal, né, de novo, para uma mistura binária, simplesmente, não necessariamente ideal, isso aqui sempre vale. Grade de x1 igual a menos o grade de x2, né? E, se ela for ideal, a entalpia parcial é a entalpia do componente se puro estivesse naquela condição de referência, tá? Então, é o que a gente obtém aqui, que é análoga à expressão para energia na base mássica, tá? Lembrando que, em termos de unidades, né, para a taxa de energia, ou até para o próprio fluxo, né, não tem diferença, né? Um vai ser watts, outro vai ser watts por metro quadrado, mas não tem diferença se é base mássica ou base molar no resultado final, né? Diferentemente do fluxo de massa, né? Que pode ser na base mássica, né? Quilomol por metro quadrado segundo, ou pode ser na base molar, quilomol por metro quadrado segundo, ou na base mássica, quilograma por metro quadrado segundo, tá? Então, com isso, a gente fecha essa parte da energia, né, dos fluxos, melhor, da definição dos fluxos, e no próximo clipe a gente faz o balanço, né, para deduzir as equações de transporte, tá? Da mesma forma como a gente fez para a base mássica. Desculpa, para difusão de massa somente, né? Tá?